Partido de Bolsonaro questiona urnas às vésperas da eleição e TSE chama relatório de mentiroso. Tribunal diz que conclusões são fraudulentas e, em tom de ameaça, cita que já caçou parlamentares por fake news. Marco Antônio, você teve acesso a esse relatório? Olha, William, existe uma nota, né, que foi publicada pelo PL e já foi, sim, objeto de auditoria. Existe uma série de averiguações feitas com relação às urnas eletrônicas e é difícil você lutar contra alguns fatos, né? A urna eletrônica no Brasil é inauditável. Por quê? Porque o código-fonte, uma vez que você insere a programação do código-fonte, você tem que confiar que aquele código-fonte foi estruturado de maneira a colocar o voto que você depositou lá no resultado final. E não tem como você aferir como isso é feito sistematicamente, né, nas 500 mil urnas espalhadas pelo Brasil. Então, é muito simples isso, né? Se você não consegue permitir a existência de um escrutínio público, que é o que está previsto no texto constitucional, você não tem um sistema que é passível de uma auditoria por terceiros. Agora, você tem os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE repetindo ad nauseam, né, exaustivamente, a confiança está aqui, acredite em mim, a urna é confiável, vem conosco. São os mesmos ministros que, no meio de uma sessão do próprio TSE, nesse caso o Alexandre de Moraes, ele faz a degola, enquanto uma ministra que discorda dele está falando. Então, quer dizer, que tipo de segurança é essa que eles querem proporcionar para a população, né? O tempo todo isso acontece, e não é só mérito do Alexandre de Moraes, mérito do Gilmar Mendes, mérito do Fachin, mérito do Barroso. Todos eles mostram claramente uma inclinação político-partidária, perseguem conservadores sem nenhum escrúpulo e ainda tem a cara de pau de falar: confia, e se você questionar, meu caro, você está atacando a democracia. Então, vivemos em tempos estranhos, tempos sombrios, onde o cidadão que tem a prerrogativa e o direito de questionar o sistema eleitoral não deve, não pode, e se fizer, vai ser condenado pelo TSE como um ataque à democracia. Grandini. É mais uma demonstração de desespero, né, por parte da campanha de Jair Messias Bolsonaro. O Partido Liberal do Valdemar Costa Neto entrou com uma ação questionando de forma totalmente fraudulenta e mentirosa, tanto que o TSE já disse que vai investigar esse relatório extremamente fraudulento e mentiroso, criminalmente, porque é assim que deve ser. Tá vendo, ó? Não só... A esquerda autoritária se manifesta. Não olha que bonito. É dentro da lei. Ninguém relatório está se utilizando. Fraudulento. Não fui eu quem disse isso. Olha foi isso. o Tribunal Superior Eleitoral. Óbvio, foi o Tribunal argumento de Superior autoridade aí. Eleitoral. Né? O Partido Liberal cometeu um crime sob um relatório absolutamente criminoso que deve ser investigado. Mais uma vez, colocando em xeque o nosso sistema eleitoral esse respeitado, testado, inclusive recentemente foram feitos diversos testes, inclusive na presença do Partido Liberal e representantes de todos os partidos, de todas as siglas partidárias do Brasil, e eles insistem nessa narrativa mentirosa simplesmente porque eles sabem que vão perder. Então o derrotado, na ânsia do desespero, ele precisa se utilizar de subterfúgios para conseguir tentar ter algum êxito. Agora, mais uma vez, as urnas eletrônicas são sim auditáveis, elas são impossíveis de serem hackeadas pelo simples fato de não estarem ligadas à internet e muito menos de terem conexão e muito menos pelo fato de não terem conexão entre si. Então, é mais uma vez, agora, um crime cometido por parte do partido do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. William, eu acho... Sinceramente, aqui, entre nós, eu acho bonitinho o Leonardo falar que algo é impossível de ser feito, né, com relação a questões tecnológicas, as urnas eletrônicas. Quer dizer, aqui talvez falte um pouco de experiência, um pouco de leitura com relação a hackeamento de sistemas fechados fora da internet, hackeamento também, né, de sistemas que estão vinculados à internet.
Mas o que ele não sabe, infelizmente, aqui cometeu um ato falho, é que tudo pode ser hackeado, tudo pode ser objeto de manipulação. E o pior de tudo, e aqui é claro que entra uma visão ideológica, às vezes uma cegueira ideológica que atrapalha, que entorpece a análise do Leonardo, que é o comportamento de alguém que quer mais transparência. A transparência beneficia a todos, escrutínio público beneficia a todos indistintamente, e a grande contradição, e essa daí ele não consegue superar de maneira alguma, é que a grande maioria dos partidos políticos, inclusive, era a favor do escrutínio público, que era do voto com a cédula comprovando, né? E a cédula era depositada automaticamente, sem interferência do eleitor, na urna, que depois podia ser passível de contabilização, de uma auditagem, de uma auditoria. Mas, por uma questão meramente de antagonismo político, e por se tratar do Bolsonaro defendendo essa pauta, todo o sistema, todo o establishment se colocou em sentido contrário ao Bolsonaro. Você tem, inclusive, votos de ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre a importância de uma eleição auditável, falando que sim, o prazo para isso acontecer deveria ser nessas eleições de 2022. Tem voto do Gilmar Mendes falando sobre isso quando isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas, por uma mera questão de contraposição ideológica e perseguição política a Jair Bolsonaro, todo o sistema se colocou contra ele. Então é um problema bizarro isso, porque quem defende maior transparência está sendo atacado por ser e sendo chamado de antidemocrático, o que é uma bizarrice, porque se eu defendo maior transparência, eu defendo para mim e para todos que participam do pleito eleitoral. Grandini. Não cola, esse discurso não cola. Teve em maio, novamente, posteriormente, já teve testes, inclusive na presença da Polícia Federal, na presença de todos os partidos políticos, a tal sala secreta, inclusive, que o Valdemar Costa Neto, você vê o nível, presidente do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele esteve recentemente, nessa mesma semana, com o ministro Alexandre de Moraes e disse que confia nas urnas eletrônicas e, em hipótese alguma, vai autorizar que esse discurso de Jair Bolsonaro se sobressaia no dia 2 de outubro, que ele irá perder, de acordo com as pesquisas eleitorais e de acordo com o que tudo indica. Então, nessa ânsia de tentar não morrer afogado, ele começa a atacar de forma caluniosa, de forma difamatória, de forma criminosa, ministro do Supremo, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, colocar em xeque o nosso sistema eleitoral, que é respeitado em todo o mundo, por diversos organismos. É outra piada isso por daí. Por diversos internacionais. Então, o cérebro bolsonarista, ele é tão pequeno Leonardo, que ele não consegue entender. Você está delirando. Leonardo, ele realmente acha... Se ele é tão respeitado, ele não é imitado. Ele realmente que tipo de sistema tão respeitado não é imitado? Ele realmente acha que o Marco, ele realmente acha, e a patota dele, é que as tiazinhas do Zap, elas sabem mais do que técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Eles realmente acham isso. Então está corretíssima a decisão do ministro Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral de mandar para a Corregedoria esse relatório e investigar os idealizadores desse relatório, olha só, bem como os dirigentes do Partido Liberal. Primeiro, vamos separar duas coisinhas aqui. Que incorram criminalmente pelo crime que cometeram. Leonardo, olha, você, assim, eu realmente tenho medo do que o futuro guarda para você pelo seguinte. Duas coisas que são completamente problemáticas na sua argumentação. Só um segundo aqui. Você tem... quando você viola o bom senso, e aqui você está violando reiteradamente o bom senso, você acaba caindo numa situação muito difícil de sair. A primeira se o sistema ele é tão respeitado ao redor do mundo, ele só é imitado por Butão e Bangladesh. Então, peraí, que você está errado com relação a isso. Se fosse bom mesmo, todo mundo imitaria, ainda mais um sistema irhackeável, se é que existe essa palavra. Um sistema que não é passível de ser hackeado, seria imitado por empresas privadas, inclusive. Porém, meu caro, não é o caso. Segunda questão, que essa me deixa mais atormentado ainda com a sua explanação. Liberdade de expressão remete a você poder falar, poder discordar, tergiversar, se expressar livremente. E o fato de você querer criminalizar qualquer tipo de conduta,
ainda que seja de um partido político no meio de uma corrida eleitoral, como criminosa, quando você está querendo expressar uma decisão que pode ser do colegiado do partido, que pode ser dos apoiadores do partido, que pode ser, inclusive, dos apoiadores de Bolsonaro, você está se mostrando uma pessoa que vive num estado totalitário. É como se você fizesse coro para os grandes autoritários, para os grandes ditadores do século XX. Você não pode fazer isso, Leonardo. Você não pode bater palma para a criminalização de discurso, para a criminalização de posturas de membros e líderes de partido. Isso daí é um absurdo. Você está realmente agindo com uma pessoa autoritária. Eu tô tão tranquilo porque é evidente, e é cômico, né, inclusive, que o desespero tomou conta do Marco, tomou conta dos parlamentares. Não, isso é questão de direito, não tem absolutamente nada de política na minha... Tomou conta de todos eles, porque eles sabem que vão perder e precisam utilizar de subterfúgios para tentar deslegitimar e descredibilizar o nosso processo eleitoral. Mas não vão conseguir, não passarão, não vão conseguir. Marco, segundo o TSE, tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. Faltam 4 dias. Bom, qual seria o objetivo da divulgação desta carta por parte do PL? Expressar o que vem sendo expressado faz muito tempo. Ora, eu tenho total prerrogativa, liberdade... E então, estou no meu direito de falar, de reiterar o óbvio. Aliás, veja bem, William, aqui não se trata de uma questão político-partidária. Aqui é reiterar o óbvio. Na Jovem Pan a gente fala, quando a gente fala de urna eletrônica, já se falou muito no Pingos, no 3 em 1, no Morning Show, em todos os programas da grade sobre isso. Existe a dúvida. A gente expõe a dúvida e a dúvida gera insegurança. Se o sistema não é passível de escrutínio público, vai sempre existir uma dúvida. Ponto final. Isso é óbvio e ululante. Agora, querer proibir alguém de se manifestar sobre isso, desculpa, isso pende para autoritarismo, despotismo do ministro Alexandre de Moraes ou dos membros do TSE, que já tomaram uma série de decisões teratológicas com relação a respeito aos artistas. Agora estão discutindo se pode ou não mesário usar a camiseta da seleção brasileira durante o pleito eleitoral. Quer dizer, a gente está chegando num nível de absurdo onde parece que lá de Brasília eles querem controlar tudo que a gente faz. Suas conclusões sobre esse tema. Não, a argumentação é criminosa por um simples fato. A argumentação ela não existe argumentação criminosa. Não, sim, existe. Quando você se utiliza de argumentos mentirosos e fraudulentos, você vai para cadeia. Isso é criminoso. Você vai para cadeia. Não, você vai ser com base em quê? Você vai submetido ao com base em quê, Leonardo? Legal. Com base na mentira. No que você está falando, Leonardo? Leia o relatório. Qual é o seu fundamento, Leonardo? Você leu o relatório, Marco? Com base em qual dispositivo do Código Penal ou do Código Eleitoral você está falando isso? Você leu o relatório? O que você está falando? Você está falando crime. Você sabe o que é crime? Calúnias e difamações. Você sabe o que é crime? Contra o sistema eleitoral. Você sabe o que é crime? E seus agentes, as instituições. Esse é o ponto. Não sabe Esse é o ponto. Inclusive, no relatório que você não leu, e é evidente isso, o PL ataca diretamente o TSE. Ataca diretamente o tribunal. Então, o mínimo que deve ser feito é ter uma investigação em cima desse partido político e, sobretudo, dos idealizadores desse relatório fraudulento e criminoso. Ponto. Então, esse é um problema muito sério. Leonardo, ele não sabe o que é crime. Ele está falando aqui sem saber o que é direito penal e processual penal. De Mello, nem os ministros supremos. É o Marco quem sabe. A maneira como você está, inclusive, expressando, né, a sua... Na verdade, você falou, eu estou tranquilo, a gente vai ganhar, dia 2 está aí. Inclusive, essa posição... A sua posição do bastidor aqui, a sua posição nos bastidores é essa. Não, já ganhamos, tá tudo certo. Não, a sua é qual? Aí, o que é interessante dessa sua posição é que não mostra alguém que está confortável com a vitória. Mostra alguém que quer perseguir pessoas que discordam de você. Pura e simplesmente. Não existe relatório fraudulento. Deixa eu te falar. Quem está desesperado é o PL, quem entrou com essa ação. Não existe ataque à democracia. Eles estão desesperados. Isso daí que você está fazendo. Está tranquilo. Ataque à democracia é uma figura de linguagem que você só repete porque está nas manchetes dessa imprensa carcomida, velha, nojenta, em decomposição. É isso que você faz. Você está repetindo manchete do Globo, você está repetindo manchete da
da CNN. É isso que você está fazendo, você virou um repetidor de manchete. Não existe ataque à democracia. Se você parar para refletir com honestidade intelectual 1 minuto sobre isso, você já vai perceber que o que você está falando é discurso de palanque de petista. E ponto. CNN, é só isso. A revolucionária CNN, a revolucionária marxista... O discurso é de palanque. Estão todos em torno de uma conspiração marxista-leninista para derrubar os bons costumes e a moralidade do Brasil. Esse é o discurso. Antes de entrar no jornal, você falou para mim, o meu amigo José Dirceu. Olha, primeiro... Você falou que o José Dirceu é seu amigo. Olha a sua filiação. Olha com quem você se filia. É desonesto você fala abertamente sobre isso. É desonesto. Você fala abertamente sobre isso. Primeiro, é desonesto e demonstra o desespero por parte de vocês. Você tem algum problema de se filiar ao José Dirceu? Se sim, por quê? Nenhum. Então por que você fala que é desespero? Assim como vocês não têm nenhum problema em estar com o Eduardo Cunha, assim como vocês não têm problema em estar com o Valdemar Costa Neto. Você falou que ele é seu amigo. É meu amigo. Então, e por que você tem vergonha agora de defender que você é amigo dele? A pertinência de dizer que eu sou amigo. Ele está tentando fugir. A audiência precisa saber de onde você vem. E a audiência precisa de onde que eu venho? Eu tenho amizade com o Zé Dirceu, é algum problema agora? A audiência sabe muito bem a história dele. Eu não sei se você conhece. A audiência sabe a história do Valdemar Costa Neto? A audiência sabe a história? E você está misturando as coisas de propósito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você trouxe uma informação totalmente impertinente, desnecessária, para tentar deslegitimar a argumentação. A gente está debatendo acerca de um argumentação específico, e a sua retórica, de um objeto em específico. Ela está tão agressiva, de forma extremamente baixa, trouxe uma informação totalmente impertinente para o debate. Porque só assim vocês conseguem atuar. Mas graças a Deus e graças ao povo brasileiro, essa era de fake news e mentiras vai acabar. Vai acabar, Marco. Porque a gente vai se acostumar. O que é mais engraçado é que você ficou um pouco atabalhoado com o que eu falei agora. Não, porque foi impertinente. Porque mostra que realmente existem sim contas a prestar. Você tem que prestar contas de quem foram essas pessoas, porque elas ainda não estão quites com a justiça. Esse é o grande problema. A gente vai passar por um debate amanhã lá na Globo, você vai ver o debate, e a minha expectativa é que esse tipo de narrativa revolucionária, com uma retórica agressiva, ela tem que cair por terra, não dá mais, as pessoas não aguentam mais isso, está todo mundo cansado. E cansado por quê? Não é por conta do discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro não agressivou o discurso nos últimos 2 meses. Quem agressivou o discurso, chamando ele de genocida, de negacionista, de antivacina e de todas as coisas ruins que existem no mundo hoje, são vocês. Vocês fazem e fizeram esse discurso completamente eufórico e agressivo, com o único intuito de chegar agora no momento final da eleição e falar: qualquer coisa que a direita faz ou fala é agressiva, nós somos as vítimas, eles atacam. E tudo isso é crítica. Vocês transmutam críticas em ataques o tempo todo.